Alô, Baixada Santista, Sem Reação chegando pela sua TV Com. Um prazer muito grande em contar com a sua audiência nesta sexta-feira ao vivo, falando para toda a Baixada Santista e convidando você desde já a participar do nosso programa. Nesta sexta-feira eu tenho como convidados o Roberto Andrade Silva, o Betinho, ele que é vereador na cidade de Praia Grande e atualmente está como presidente da Câmara Municipal de Praia Grande. Eu, antes de voltarmos aí nesse assunto, eu falei aqui ontem, estava o Eduardo Filete, até fiquei feliz aqui com a notícia do Diário do Litoral, nós falamos aqui a respeito da... Aliás, o Filete levantou essa bola a respeito do problema de falta de atendimento público para os animais, final de semana, à noite, durante a semana mesmo, em razão do volume de pessoas que pedem. E no Facebook tem 1 milhão de pessoas dizendo, olha, minha cachorrinha, meu cachorrinho. E o Filete estava dizendo aqui que às vezes ele é marcado 20, 30 pedidos. Pô, daqui a pouco, se você não atende, não quis atender. Se atende, você não faz outra coisa do que não atender aqueles que querem de forma graciosa o atendimento. E aí eu li aqui, daqui a pouco vou pedir para o Betinho comentar, a Câmara de Praia Grande, ela está sugerindo a criação e instalação de um pronto-socorro animal. Foi aprovado na quarta-feira e nós vamos comentar sobre isso. Achei interessante a iniciativa. Olha, e Praia Grande, São Vicente, todo o litoral sul, Santos nem tanto, né? Mas e Guarujá também sofrem muito com os animais de grande porte. E o atendimento está muito aquém da realidade. São Vicente, por exemplo, até pouco tempo atrás, pegava os cavalos na escavadeira. Tinha algum cavalo, principalmente ali no Jardim Rio Branco, quarentenário, mandava a escavadeira retirar o cavalo. Mas, enfim, é um assunto que precisa ser discutido com mais atenção. E o governo do estado... A Empresa Municipal de Transportes Urbanos, ela tomou essa invertida que proibiu e está proibindo a continuação do VLT em Santos e eles adiaram por tempo indeterminado a primeira fase da licitação das obras entre a Conselheiro Neves e o Valongo. Olha, isso me parece uma tragédia anunciada. Primeiro deixaram de lado a área continental de São Vicente, não é? E o antigo TIM, que era o transporte intermunicipal, que pegava toda aquela população, muita gente, inclusive da Praia Grande, né? Pegava toda aquela população, trazia para Santos, aí eles excluíram a área continental de São Vicente. Aí tudo bem. Aí depois o Mourão ficou bravo, disse, olha, Praia Grande, Mongaguá, ficaram de fora do TIM, do VLT. E aí criaram a linha do VLT que leva nada a lugar nenhum. Não é? Ninguém vai do Canal 1 para a Ponta da Praia. As pessoas vão da praia para o centro. Não foi feito um projeto de interligação, a baldeação com outros modais. Foi feito tudo sendo feito às pressas. E nós anunciamos aqui, um ano antes da Justiça, nós anunciamos aqui no programa que a licitação ela tinha sido feita, aliás, a obra estava equivocada, que a obra deveria ocupar o lugar que era dos trilhos. E aí, no trecho da Francisco Glicério, acabou havendo desvio e virou essa confusão danada que, inclusive, paralisou. E o cara da MTU vai estar aí essa semana de novo com o prefeito Paulo Barbosa, vendo as obras e falando o que eles vão fazer. Eu fiquei pensando só no negócio. Já pensou se isso aí ficar parado 1, 2 anos? Quem mora do Canal 2 até a Ana Costa, ficou uma bagunça danada, né? Precisa resolver isso logo, porque é uma obra que vai, de certa maneira, atrapalhar a todos nós. Boa tarde, Betinho, obrigado pela sua participação. Betinho, depois que o Mourão acabou questionando o governo do estado da exclusão do Litoral Sul e da Praia Grande do sistema do VLT, vieram com a proposta do BRT, que seria os ônibus articulados e tal. Aproveitando esse engancho dos problemas que nós estamos tendo aqui no VLT, lá o BRT está caminhando ou também está no aguardo do desembrólho aqui em Santos? Boa tarde, obrigado pela participação.
Bom, boa tarde, Augusto. Boa tarde a todos que nos acompanham no seu grande programa Ação e Reação. Primeiro, é um prazer. Muito obrigado. Obrigado pelo convite. Minha primeira oportunidade de estar aqui no seu programa e discutindo as questões não apenas de Praia Grande, mas principalmente da região. Eu costumo dizer, Augusto, que as decisões em cada município interferem diretamente a vida do cidadão metropolitano. Hoje, as pessoas que moram na nossa região, elas vivem metropolitanamente. Ou seja, muitas pessoas moram numa cidade, estudam numa segunda e trabalham numa terceira cidade. E essa questão da mobilidade urbana, como você bem trouxe esse assunto, que é a questão de interligar os municípios, infelizmente, a administração municipal da nossa cidade, através do prefeito Alberto Mourão, teve que tomar uma decisão que é investir na questão do BRT. Isso porque o projeto VLT ele só aconteceria para Praia Grande e Litoral Sul em meados de 2025. Agora, você imagina... Esse do BRT? O VLT. Ah, o VLT. O VLT só aconteceria para Praia Grande 2025. E Litoral Sul em 2025. Ah, mas o BRT não era um projeto do governo do estado? Não, o BRT foi uma bandeira levantada e defendida pelo Mourão e que agora está se tornando realidade. Nós estamos bem avançados com relação ao projeto executivo. Nós vamos utilizar as duas marginais que estão ao lado da Expressa Sul, né? A Expressa Sul. E sem contar, aproveitando a oportunidade, que a Expressa Sul foi uma das primeiras obras viárias de caráter metropolitano. Ô Betinho, eu acho que com exceção das minhas divergências com o Mourão, né? Mas eu sempre disse aqui que o Mourão acho que fez a grande obra que toda a região precisava, que não atendeu um município, atendeu todo o Litoral Sul, atendeu São Vicente, apesar dos problemas dos sinaleiros, e atendeu Santos, porque o problema da locomoção naquele trecho que compreendia a Praia Grande só se tornou uma condição própria depois que foi construída a Expressa Sul. E que me parece que a iniciativa de investimento foi, na sua grande maioria, por parte do município. Isso tem que parabenizar o Mourão, porque realmente acabou com o problema. Justamente, Augusto, foi uma obra de caráter metropolitano. Nós conseguimos ligar as 9 cidades da região através da Expressa Sul. E agora nós estamos fazendo uma obra importante, ali praticamente em frente ao Macro, na entrada da cidade, sim, ali onde fica o Macro, a Decathlon, sim, que nós vamos definitivamente eliminar o último semáforo da Praia Grande, ou seja, qualquer pessoa que atravessar Praia Grande levará essa travessia em minutos. Você precisa vir falar com o prefeito Paulo Alexandre, porque eu acho um absurdo, quando a gente chega em Santos, o sinal que tem ali na entrada da cidade, não é? E parece que não, mas é ruim para o sinaleiro numa cidade, eu acho um absurdo. Você entrou na cidade, para, e ali é um ponto perigoso. Precisa ver com ele, já que você está assessorando lá a Câmara como presidente, aprovando os projetos que são importantes para a cidade. Sensacional essa notícia. Não ter sinaleiros na entrada e na saída da cidade. Nós vamos já nessa temporada agora 2015, 2016, nós vamos já ter esse grande avanço. Que é quando divide para quem vai para a Ponte do Mar Pequeno ou a Japuí. Né? Ali não vai ter sinal. Não vai ter mais semáforo. Então é uma obra viária que vai... Justamente. Tá. Quem vem do Japuí para Praia Grande, ou quem vai da Praia Grande para o Japuí ou para São Vicente, sim, pela Ponte do Mar Pequeno, vai cruzar esse trecho. Isso também é obra do município? É obra do município com colaboração do governo do Estado e da União, né, o governo federal. Mas uma boa parte, uma boa parcela é do município de Praia Grande. O Kassab está ajudando nisso? Não, nessa obra específica não. Que é o ministro da cidade, né? Isso, o que o Mourão andou conversando com o Kassab, que veio recentemente na região, é a questão do programa Minha Casa Minha Vida, e a questão do PAC Mobilidade, que envolve essas obras, principalmente do BRT, que vai definitivamente atender Praia Grande e o Litoral Sul. Eu cortei você na questão do BRT. Então o BRT é um projeto que o município levantou essa bandeira e implantaria um sistema nas marginais as marginais que estão ao longo da Expresso Sul, esse BRT estaria instalado ali, indo e voltando, é isso? Indo e voltando e utilizando os nossos 2 terminais rodoviários, o terminal Tatico, que fica ali próximo à prefeitura, no bairro da Vila Mirim, e o terminal Tude Bastos, que fica ali na entrada de Praia Grande, fazendo com que as pessoas que utilizam o sistema público municipal
possam estar sendo interligados com o BRT e o BRT levar essas pessoas para fazer a interligação com o VLT. Então, o que eu posso dizer por parte do município de Praia Grande é que a lição de casa nós faremos, que é essa questão da mobilidade através do BRT. O VLT, Augusto, eu não sei se você se recorda, assim que começou a ter as primeiras audiências na Câmara de Santos para tratar do VLT, foi bem no início do meu mandato em 2013. E eu fiz questão de participar de algumas audiências onde eu encontrei contigo lá, e nessa oportunidade eu levantei principalmente 2 pontos. A questão da integração, que era o que me preocupava, a questão da integração do VLT com os demais sistemas de transporte, e a questão envolvendo Praia Grande e Litoral Sul, porque nós temos um problema regional, que é a concentração de serviços públicos, principalmente de saúde, na cidade de Santos. É verdade. Então, muitos moradores de Peruíbe, de Itaém, de Mongaguá, até mesmo de Praia Grande, precisam utilizar os serviços em Santos. É verdade. E, por exemplo, uma pessoa que sai de Peruíbe, ela leva em torno de 2 horas e meia para chegar até Santos para poder ter o serviço de saúde, para poder ser atendido. Por exemplo, no caso da quimioterapia, o cara sai de lá, às vezes tem que estar 6 horas da manhã aqui, 7 horas da manhã. Então o cara sai de lá 4 de madrugada. De madrugada, já vem num impacto psicológico, faz a quimioterapia. Até você vai me permitir, já me permitindo, eu me recordo quando a Fernanda, minha esposa, fez quimioterapia, não tinha um lugar para as pessoas ficarem. Então às vezes o cara fazia quimioterapia às 7 horas da manhã e tinha que ficar esperando até 6 horas da tarde para a van voltar. Pegar o transporte e retornar para a sua casa. E aí, depois de uma quimioterapia, ninguém aguenta. Justamente. São sintomas. E a Fernanda fez uma gestão junto à Santa Casa e foi criada uma casa, um espaço de acolhimento onde a pessoa, depois da quimioterapia, iria para lá, aguardaria com televisão, com banheiro, uma condição que ela possa suportar. Por esse motivo que você colocou. Justamente, Augusto. E essa questão da interligação dos municípios através do transporte de massa, ela é essencial. Nós sabemos que uma região com mais de 1.800.000 pessoas, que é a nossa região, e o crescimento que nós estamos tendo, o município de Praia Grande, o Litoral Sul, Praia Grande, para que todos saibam, em pouco menos de 10 anos nós vamos ter quase 400.000 pessoas, Augusto. Verdade. Hoje a população fixa de Praia Grande, já conforme IBGE, 293 mil, mas conforme levantamentos realizados pela nossa Secretaria de Saúde, nós já passamos das 304, 305 mil pessoas que moram em Praia Grande, crescendo uma média de 6% ao ano, que é a média do nosso crescimento populacional. Em 2020, 2022, nós vamos ter mais pessoas morando em Praia Grande do que em Santos. E isso reflete em toda a região sul, principalmente, que seria Mongaguá, Itaém, Peruíbe, que também vem nessa ascensão do crescimento populacional. É verdade. E mobilidade é algo essencial para o bem-estar dos nossos cidadãos. Deixa eu dar uma notícia. Quarta-feira, nós tivemos aqui no programa o presidente do Sintracomos, o Macaé. Gisele, nós temos fotos dos trabalhadores que ocuparam um prédio da construtora PDG na Silva Jardim, porque os funcionários não receberam, aliás, foram demitidos no dia 2 de abril e não receberam as suas verbas rescisórias que deveriam ser debitadas no dia 10 de abril. Aí o Sintracom se mobilizou, são 4 torres. Na verdade, esse pessoal todo aí trabalhou para a Engenharia Chaim. A Engenharia Chaim foi contratada pela PDG, a PDG responde porque ela tem que tomar cuidado com o que ela contrata. E o Macaé esteve aqui e disse assim, nós estamos preocupados, acho que não vamos receber, essa empresa está quebrada, e essa empresa não está pagando, e lá em Macaé mandaram não sei quanto, e fizeram uma conta aí de que ela devia não sei quantos bilhões de reais. E acaba de sair uma notícia, já antecipada aqui no programa, que e o Macaé disse, o Macaé na foto, hein, em primeiro plano, o Macaé disse assim, olha, essa empresa está envolvida lá na Lava Jato e ela está com dificuldade. Então, só para registrar, hoje o Grupo Chaim entrou na Justiça com um pedido de recuperação judicial a Chaim, que é alvo da Operação Lava Jato. Mas aí, o grande problema é que a Engenharia Chaim tinha ao lado da construção civil, tinha um lado
das plataformas, né? Agora, a PDG, que é a construtora, aliás, é a incorporadora, sem dúvida nenhuma, a responsável, ela precisa ver, são 60 trabalhadores, eu não acredito que seja um valor estratosférico, não é? Poderia acertar com esse pessoal que está aí sem receber, e até um alerta para os próximos trabalhadores, não é? Hoje a situação realmente da Chain acaba de ser decretada aqui, muito, muito grave. Ô Betinho, eu sei que é de outro, é um projeto de um outro vereador, o vereador Reco, mas como é que você vê a instalação de um pronto-socorro municipal na Praia Grande? O município tem orçamento na área da saúde para poder instalar um equipamento como esse, ou ainda é uma coisa muito distante? Eu entendo que esse projeto do Reco, na verdade, o primeiro passo é fazer um levantamento, um estudo da possibilidade de ter esse pronto-socorro veterinário. É uma questão que envolve a vida de muitas pessoas, principalmente porque a questão do animal, do bem-estar animal, vem ao longo desses anos sendo algo que inúmeras pessoas abraçaram essa causa. É verdade. E nós sabemos que o município de Praia Grande não é muito diferente de outros municípios que têm uma quantidade significativa de animais de pequenos, médio e grande porte. Tanto é que você levantou essa questão dos animais de grande porte, o que se fazer com ele, e assim que esse pronto-socorro tiver a viabilidade de ser instalado, ele também tem, no meu entendimento, a necessidade de atender qualquer tipo de animal. Seja um cachorro, um gato, até um cavalo, por exemplo. Até porque vocês têm uma reserva, né? Quando você chega na Praia Grande, ali não é uma reserva ecológica, ali deve ter diversos tipos de animais silvestres. Silvestres, né? Também. E a iniciativa do Reco foi primeiro solicitar estudos para ver a possibilidade. Porque nós sabemos que a saúde pública hoje, ela enfrenta um grande desafio que é o financiamento. Ou seja, o recurso que precisa ser utilizado para ter uma saúde de qualidade. É verdade. E você muitas vezes destinar um recurso para a questão veterinária, sendo que ainda ela não está totalmente sendo contemplada para a questão humana, você pode gerar uma insatisfação na população do tipo, poxa, se tem um pronto-socorro veterinário e ainda não se tem um atendimento de qualidade para nós, pessoas. Mas aí não entra, então, naquela discussão da cultura. Olha, não tem atendimento suficiente na saúde, mas investe na cultura. Quer dizer, não fica esse conflito. Aí você tem os grupos de teatro, por exemplo, que o cara não precisa de saúde, está bem, não vai ter nenhum problema, e fala, pô, não está investindo em cultura. O outro do esporte. Não é? Não, então, o gestor tem que saber. Por isso que o Reco foi muito sábio, no sentido de primeiro solicitar um estudo, para que nós possamos ter o real levantamento do impacto que isso vai causar no orçamento, a dimensão. Porque muitas vezes você abre uma unidade para tratamento e você não mensura o quanto que isso vai te custar, quanto é que vai te onerar. Tanto é que muitas vezes o dilema de se abrir um hospital não é a construção do hospital, não é equipar o hospital. É o custeio, a manutenção, é o dia a dia do funcionamento. O secretário Marcos Calvo esteve aqui e ele me disse no ar que a maior preocupação dele no caso do Hospital dos Estivadores, não é a obra, mas sim o custeio desses 5, 6 milhões por mês. Custeio. É muito... Justamente, por isso que é importante você primeiro ter esse estudo do impacto que um pronto-socorro veterinário pode vir a causar no orçamento do município. Toda a cidade, isso que eu vou te passar, 99% das cidades, elas utilizam muito mais dos 15% obrigatório para a saúde. Sim. No caso de Praia Grande, por exemplo, nós já estamos chegando a quase 23% do orçamento destinado à saúde. Então, esse assunto é um assunto sério. Eu entendo que é fundamental nós termos um atendimento público. Existem inúmeras clínicas veterinárias que já fazem esse atendimento de qualidade. A questão é que nós precisamos ampliar isso gratuitamente. Só que, por outro lado, a gente precisa mensurar o quanto que isso vai impactar no orçamento da cidade. Por isso que o Reco foi muito sábio em solicitar primeiro um estudo, para que através desse estudo nós possamos efetivamente ter instalado no município um pronto-socorro veterinário ou não. O Betinho, você é da área da educação, ele pode até não concordar com o que eu vou falar e eu vou respeitar. Mas eu acho que a lei que regra, né, a lei de responsabilidade fiscal que obriga o município a investir 15% na saúde e 25% na educação está errado. Deveria ser ao contrário, 15% na educação
25% na saúde. Porque o custeio da saúde é caro. Não é? Muito caro. É remédios, exames, né? Quer dizer, e você entra numa crise como essa, tem gente que para de carro zero na frente das farmácias públicas para ir retirar o remédio que você vai comprar, toma uma facada, não é verdade? O SUS, que é o Sistema Único de Saúde, que universaliza o atendimento da saúde a qualquer cidadão, independente se ele é rico ou não, muitas vezes gera essa contrariedade, né? De você dar condição para as disformidades, né? Você dá a possibilidade para uma pessoa que tem recurso dela ter acesso à medicação como uma outra pessoa que não tem. Que é um direito de quem paga imposto, né? Só que o que acaba acontecendo, a maior reclamação em todos os municípios, não deve ser diferente na Praia Grande. Olha, eu fui lá pegar um Captopril e não tinha, né? Porque a demanda acaba sendo tão grande que o município, eu acho que enfrenta até dificuldade nisso, da reposição. Da reposição. E o que você falou faz sentido com relação ao percentual que é destinado para a saúde, porque quanto mais complexo a medicina está ficando com relação ao avanço de tratamentos, de medicação, procedimentos médicos, mais caro vai se tornando isso e mais oneroso para a administração pública fica a questão da saúde, sendo que os municípios são obrigados a utilizar pelo menos 15%. Agora, a grande questão, Augusto, é o papel da União. Se nós fizermos um levantamento do percentual que o Ministério da Saúde repassa, pode ser que em números reais haja um aumento, mas proporcionalmente eu posso te garantir que há uma diminuição dos recursos que vêm do governo federal para os municípios. E o que me chama a atenção, e eu quero dividir isso com todos que nos assistem, inclusive você, que é um homem público, obrigado, é um homem bem informado, a cada R$100 que nós pagamos de impostos, a cada R$100, em torno de R$16 ficam nos municípios. Olha que loucura. Apenas R$16. Os outros R$84 ficam divididos algo em torno de R$28 para os estados e R$56 para a União. Então nós temos que efetivamente discutirmos a questão do pacto federativo, ou seja, a distribuição do bolo tributário. É verdade. Não dá mais para ficar apenas nas costas dos municípios as obrigações, sendo que você tem cada vez menos recurso para fazer mais. Porque ninguém liga lá, tá lá meu amigo Fausto Figueira, chefe lá de gabinete do Arthur Quioro, mas ninguém vai ligar pro Fausto e dizer assim, Fausto, eu preciso internar um cara aqui na Praia Grande. Ele vai ligar pro Betinho, pro vereador, vai ligar pro, não é, as pessoas que estão aqui. Acho que essa discussão da municipalização, tenho lá o Celso Gílio, né, que é um defensor do municipalismo, mas eu acho que ela acaba não caminhando. Recentemente um amigo que é assessor de um prefeito disse que tiveram uma reunião dos prefeitos em Brasília, de que a Dilma falou para todo mundo lá, falou, olha, não me peçam dinheiro, não tem. O cara falou, pô, mas não tem dinheiro. Se a União não tem dinheiro, quem é que vai ter? Qual município que vai ter? Qual município que vai ter? Então isso exige uma capacidade de gestão cada vez maior dos administradores públicos. Hoje você administrar uma cidade não é mais como era há muitos anos atrás, que você fazia algo quase que amador. É verdade. Hoje você não consegue, não só por causa da legislação, mas principalmente pela capacidade gerencial de você conseguir, como na nossa casa, administrar pouco recurso com muita despesa. Fora as intempéries, né? Fora aquilo que acontece, precatórios que você tem que pagar, judicialização com relação a mandados de segurança. Do dia a dia, né? A própria dificuldade do dia a dia, as demandas. As demandas que surgem exige que você tenha um administrador com capacidade gerencial. É verdade. E diante disso, Augusto, eu entendo que Praia Grande, posso falar agora do nosso município, ela está no caminho certo. O Mourão, pelo seu 4º mandato, ele consegue ter uma visão ampla de como fazer as coisas acontecerem. É normal você ter questionamentos, é normal as pessoas muitas vezes questionarem ele porque está investindo aqui ou investindo ali. Mas o que as pessoas precisam entender é que principalmente a nossa preocupação é fazer com que a cidade esteja preparada para esse crescimento que vai acontecer ao longo dos anos. Eu acho que ele fez isso no primeiro mandato dele, né? O grande salto de crescimento foi ele vislumbrar a possibilidade isso, olha,
é difícil, né? Quando você tem um produto e uma marca desgastada, ninguém quer a transformação num produto melhor, é difícil. É difícil. E o Mourão, quando assumiu o primeiro mandato, ele tem que dar, não adianta, é inegável. Ele conseguiu transformar e vem transformando a imagem da Praia Grande. Isso é inquestionável. É inquestionável. Tanto é que esse crescimento não é apenas porque as pessoas olham para a Praia Grande e veem uma bela cidade, é porque ela proporciona qualidade de vida. E esses números nós acompanhamos através da questão das escolas, número de vagas de creche, educação infantil, ensino fundamental, a procura pelas unidades de saúde, que você vai tendo cada vez mais. Recentemente ou no ano passado, até para detectar quem era esse morador novo. Isso, e os números, da onde ele vinha. Muitos vieram, 30% vieram de Santos, ou eu estou exagerando no número? Algo próximo a isso. 28%. Algo próximo de 30%. Você acha que vai pela qualidade de santistas que estão escolhendo Praia Grande? Qualidade de vida, Betinho? Não apenas qualidade de vida, mas também uma questão financeira, Augusto. Santos fez uma escolha, meu ponto de vista. Santos está uma cidade cara para se viver, meu ponto de vista. O mesmo imóvel, a metragem quadrada que você procura em Santos, em Praia Grande, ele é pelo menos de 20% a 30% mais barato. O mesmo imóvel, com a mesma metragem, com a mesma qualidade que é oferecida em Santos, em Praia Grande é mais barato. Então o santista, muitas vezes, na hora que ele vai procurar esse imóvel, ele percebe que está fora da condição atual dele. E aí ele analisando as cidades da região, ele acaba escolhendo Praia Grande por ser uma boa opção, ser uma cidade que está oferecendo uma boa infraestrutura, está oferecendo uma boa qualidade de vida e escolhe Praia Grande como moradia. E essa escolha está sendo também de muitos moradores que vêm do ABC e pessoas de outros estados. Nós já tivemos através desses nossos levantamentos, a constatação de pessoas que vieram do Acre, por exemplo, Roraima, ou seja, lá do extremo norte do país, estão vindo para Praia Grande, e isso é porque estão identificando no nosso município uma boa opção de moradia. Muito bom. Antes de fazer o intervalo, eu tinha dado a notícia aqui do presidente da MTU, Joaquim Lopes. Ele esteve agora nessa sexta-feira e mais uma vez haverá um atraso no início das operações do VLT. Eles iriam começar em outubro, mas agora a perspectiva é para dezembro de 2015. Eles vão colocar algumas em operação as estações Mascarenhas de Moraes e João Ribeiro. Você vai poder pegar qual? Vai pegar Mascarenhas de Moraes? Então, você vai pegar a Mascarenhas de Moraes, entra lá. Você vai a pé ou vai de bike até lá? Vai a pé, né? Vai a pé lá, tal, entra lá. Aí você vai cair ali no Canal 1, certo? Aí você vai pegar um ônibus e vai vir até aqui. Você vai pagar 2 passagens. Quantas passagens? Sim, você vai pagar a passagem do VLT e do ônibus. Quantas você paga agora? Uma. Não. Eles começaram pelo final, eles primeiro estão montando tudo, aí depois eles vão discutir as baldeações, né? Isso é temeroso. A empresa municipal daqui pode dizer, olha, eu não quero fazer a interligação, não vai ser, não é, porque o transporte, muita gente não sabe, muita gente sabe, muitos não sabem, mas o transporte coletivo, ele parte é municipal, parte é intermunicipal. O intermunicipal comandado pela MTU, mas os municipais pelas companhias de trânsito de cada cidade, na verdade. Isso e mesmo. as licitações são distintas. São distintas. O prefeito pode até chamar a empresa de ônibus e dizer, olha, eu queria que você fizesse lá o convênio, interliga e tal, mas não pode obrigar. Não. Se na licitação não tiver, isso já não é assim? Isso mesmo. Eu tô um pouco, eu acho que o primeiro passo, e eu quero só fazer aqui eu vou ter que fazer um intervalo, eu queria fazer aqui uma observação importante. Eu estou conhecendo o Betinho pela segunda vez, né? Segunda vez. Na verdade, 3 vezes. Um jantar que isso mesmo. de recepção ao Kassab, um dia na Câmara e hoje aqui. No dia que você falou na Câmara, eu fiz questão de ressaltar, você foi o mais das pessoas que falou naquele momento sobre o tema, que era a mobilidade, eu até registrei que eu achei que você foi o mais coerente, né? Porque é um problema
metropolitano. Enquanto a gente não entender que o transporte é metropolitano, a gente vai sempre bater cabeça. Justamente, porque as decisões elas não podem ser isoladas no município, porque diretamente interfere o cidadão de um outro município, que como eu expliquei, por exemplo, o cidadão mora em Praia Grande, estuda em Santos e trabalha no Guarujá. Isso é possível? Eu vou dar um exemplo. A minha esposa, antes de nós nos casarmos, essa era a rotina dela, Augusto. A Érica saía para estudar em Santos e trabalhava no Guarujá. Olha só. Então, quer dizer, assim como ela, milhares de pessoas. Estressante. É estressante. E quando nós fazemos o levantamento, que nós fizemos essa pesquisa de origem e destino com relação ao o transporte que as pessoas usam, para onde elas vão, de onde elas vêm para onde elas vão, no município de Praia Grande, a gente vai observar um grande número de pessoas que utilizam o transporte para vir para Santos. Então, qualquer decisão de mobilidade urbana no município de Santos, que seja decidida em Santos, vai diretamente interferir o cidadão praia-grandense, o vicentino, o cidadão de Mongaguá, de Guarujá. São Vicente para vir para Santos. Justamente. Mas até o estudo, ele não adianta você querer pular etapas. Não tem como. Não tem como. Nós temos que fazer um breve intervalo, é muito rápido. Fica aí, eu volto já. Com o objetivo de atender cada vez melhor, o Plano de Saúde Santa Casa oferece a você e a sua família uma ampla rede de atendimento em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Além de contar com a melhor equipe médica e multiprofissional do litoral paulista. Plano de Saúde Santa Casa de Santos. O melhor atendimento em plano de saúde. 3226-6200. Existe um lugar em Santos onde você encontra os empreendimentos mais fascinantes da região. Um lugar amplo, aconchegante, feito para oferecer o melhor atendimento para você. Um lugar que reúne as melhores opções residenciais e comerciais nos bairros mais nobres de Santos. Um lugar que a gente nem precisava dizer, porque você já sabe. Central de Vendas Grupo Mendes, Rua Guaiaó 55, Aparecida. Venha fechar um bom negócio para abrir as portas do seu novo lugar. Buffet Maison Vanut, um novo conceito em festa. Requinte e sofisticação no mesmo espaço. Atendemos todos os tipos de eventos, aniversários, casamentos, festas infantis e confraternizações. Venha conhecer nossos ambientes e faça o seu orçamento. Buffet Maison Vanut, Avenida dos Bancários, 42. Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Praia Grande, há mais de 20 anos levando aos seus associados planos de saúde e convênios, assistência odontológica e jurídica, curso de capacitação e outros benefícios, dando aos servidores melhores condições de trabalho e qualidade de vida. Para mais informações, acesse o site www.sindicatopraiagrande.org. Estamos de volta ao vivo, um abraço especial, meus amigos da Ozan, 32288000. Acesse o site www.ozan.com.br. Quem nos apoia também, os meus amigos do restaurante Boqueirão Express Grill,
Rua Lobo Viana 89, ao lado da Unisanta, em frente ao Supercentro Boqueirão. Restaurante Boqueirão Express Grill. E os meus amigos do Incatep, o primeiro e verdadeiro centro de excelência portuária, o Incatep qualificando a mão de obra do trabalhador portuário e preparando para o mercado de trabalho. É sempre importante destacar os 3 endereços do Incatep. Inclusive, o Incatep está estudando a possibilidade de abrir uma unidade na Praia Grande. Primeiro porque não qualifica só trabalhador portuário, qualifica trabalhadores na construção civil, equipamentos pesados, máquinas pesadas, grandes containers e naturalmente que a especialidade na área portuária pode trazer para Praia Grande um segmento importante, não é? Que é o retroporto, onde há movimentação significativa de cargas. Por isso eu recomendo Incatep, o primeiro e verdadeiro centro de excelência portuária. Incatep qualificando a mão de obra do trabalhador portuário e preparando para o mercado de trabalho. Incatep, são 3 endereços. Ô, Betinho, você assumiu a presidência da Câmara Municipal da Praia Grande nesse início de mandato. Queria que você fizesse um balanço, né? E hoje a Câmara conta com quantos vereadores? Augusto, nós somos em 17 vereadores. Eu fui eleito presidente da Câmara no dia 15 de dezembro do ano passado e iniciei meu mandato agora no primeiro dia útil do ano, que foi dia 5 de janeiro. Então está sendo um privilégio, é o meu primeiro mandato como vereador. Eu fui no ano de 2013 e 2014 líder do governo e agora eu vou ter estou tendo, né, essa grata satisfação de estar presidindo a nossa Câmara até 31 de dezembro de 2016. E nesse mandato, Augusto, eu acredito que um dos projetos mais importantes que nós vamos estar discutindo ainda esse ano lá na Câmara é o plano diretor do município, que vai estar preparando a cidade para o seu crescimento nos próximos 10 anos. Então o plano diretor é o norte que todo município precisa ter para definir as metas de crescimento e nós vamos estar discutindo o plano diretor esse ano para que até 2016 ele esteja aprovado. Quer dizer, a partir de 2017 entrar em vigor. Isso, ele está valendo de 2017 até 2000. Um ano e meio? O plano diretor, na verdade, as discussões do plano já teve início no ano de 2013. É porque a cada 5 ou 10 anos. A cada 10 anos. 10 anos. Isso, a cada 10 anos. Então, o nosso último plano diretor, ele finda agora em 2016, para que o próximo possa estar valendo de 2017 até 2026. Ótimo. E nessa discussão, sem dúvida nenhuma, vai entrar um tema que abalou a cidade, Santos, foi um tema muito discutido, que foi a verticalização. Justamente. Né? E essa é sem dúvida nenhuma, é uma preocupação. Essa questão do crescimento da cidade, zoneamento, onde a cidade vai se desenvolver com a questão econômica, residências, questão de preservação ambiental, saúde, educação, mobilidade, onde nós vamos poder estar construindo mais prédios ou não. Toda essa questão envolve a legislação do plano diretor, que a Câmara vai estar envolvida a partir desse ano diretamente. Você acha que vai ser polêmico? É polêmico, né, Augusto? É polêmico porque você vai estar definindo uma lei que vai estar dando as diretrizes do crescimento da cidade para os próximos anos. E como a gente disse, a gente estava discutindo isso aqui no bloco anterior, Praia Grande é a cidade que mais cresce na região e vai ser a maior cidade nos próximos anos. Então, diretamente, esse plano vai estar discutindo isso. E a partir do momento da sua aprovação, nós vamos estar dando a regra desse crescimento. Em 2017, há a possibilidade de aumento do número de vereadores? Sim, Augusto. Na nossa lei orgânica, ela já prevê isso, que para a próxima legislatura nós seremos em 19 vereadores. Já está definido. Já está definido. O prédio que vocês ocupam hoje está preparado para 19? Ainda não. Há necessidade de fazer um anexo. O presidente anterior ao vereador Serginho, que foi o presidente Rezende, ele já preparou os estudos para a construção desse anexo, que provavelmente vai ser agora na minha gestão. E a Câmara tem recurso? Tem recurso para isso. O presidente Serginho Schiano, ex-presidente... Vai me fazer que nem o Beto lá, que falou que ia construir
um complexo com shopping, não, saiu uma polêmica danada. O nosso danada. orçamento é pequeno para isso. Vai ser mesmo adequar a Câmara para receber com dignidade os próximos vereadores e deixá-la preparada não apenas para os 19, mas para a possibilidade de chegar até 21 vereadores. Que é o que Santos tem hoje em razão da população. Da população, né? justamente. Aí, o ideal é já Santos construiu, me parece, para 23 ou 24, não me lembro 23. agora. 23, 23, né? isso. Então, e a nossa, com esse anexo, deixamos ela preparada para até 21 vereadores. 21 vereadores. Até 21 vereadores. E é lógico que as câmaras, elas, sem dúvida nenhuma, têm que ter um papel independente, né? Pra não ficar... Você trabalhou na administração do Mourão, você conseguiu levar essa independência para o seu mandato? Como é que está essa relação? Eu tenho conseguido, primeiro pelo diálogo. Eu procuro ter uma conversa muito franca com todos os vereadores, tanto aqueles que não votaram em mim, que foram apenas 3 vereadores, e não foi que não votaram em mim por uma questão pessoal, uma questão política, ideológica, e que eu respeito, mas assim que eu iniciei meu mandato, eu fiz questão de conversar individualmente com cada vereador, os convidei para ir até o gabinete da presidência, porque eu tenho essa visão, poder mesmo legislativo, os que não votaram. Mesmo os que não votaram. Afinal de contas, eu sou presidente do legislativo, é verdade. Então eu sou presidente do colegiado, e eu preciso exercer esse diálogo com meus demais colegas, Augusto, porque eu tenho um entendimento. A classe política, ela vem passando por um grande problema de credibilidade. É verdade. Sua esposa, suplente de vereadora, exerceu o mandato por um tempo aqui em Santos. Sofre demais com isso. Eu não tenho dúvida que em casa vocês devem conversar muito sobre isso, como eu converso com a minha esposa. Então eu entendo que um poder legislativo fortalecido, isso consegue diretamente trazer a credibilidade que o parlamento precisa. Porque a democracia sem o parlamento, ela não existe, viu, Augusto? Muitas vezes eu fico preocupado quando eu escuto algumas pessoas reclamarem da função do legislativo, seja na esfera municipal, quanto na estadual, até mesmo na federal, que é o Congresso Nacional, algumas pessoas até insinuando que seria interessante fechar o Congresso e, de repente, fechar as assembleias legislativas, fechar as câmaras municipais. Isso, no meu ponto de vista, é um retrocesso e é ir contra a democracia, porque o parlamento é o local, é o fórum ideal para você discutir as questões da localidade, principalmente dos municípios. E um poder legislativo fortalecido ao mesmo tempo, uma democracia forte, porque as pessoas precisam ter os seus representantes legitimamente eleitos. O que nós podemos discutir, e esse é o meu ponto de vista, é a reforma política. Aí sim, nós podemos estar discutindo a forma na qual nós elegemos os nossos representantes. Muitas vezes as pessoas não conseguem entender como é que é feita essa questão da proporcionalidade. Como é que o meu voto, que muitas vezes foi para uma pessoa, e ela se elege e carrega com ela mais 2 ou 3 eleitos na proporcionalidade que eu, às vezes, nem os conheço. Isso vai acabar. Então, essa é a grande questão na reforma política. Eu estou torcendo muito na reforma política. Eu acho que esse é um tema, inclusive eu tenho conversado com muitas pessoas que estão próximas ao PMDB, acho que é um pensamento muito firme do Michel Temer no listão, quer dizer, distritão. No distritão, isso, os mais votados. Isso aí, né? São os mais votados. Desculpa, é o distritão. Ele tem falado sobre o distritão. Porque essa é uma outra questão, que é a crise da representatividade. Quando nós assistimos às manifestações onde as pessoas levantavam as faixas dizendo vocês não nos representam, é porque justamente acontece isso, você vota em alguém indiretamente, um outro é beneficiado. Então essa é uma grande discussão. Eu propus na Câmara de Praia Grande a criação de uma comissão especial de vereadores para estar discutindo a reforma política, para que nós possamos efetivamente ter essa reforma, o Augusto, e de uma forma que atenda aos anseios da sociedade. A classe política ela tem que estar cada vez mais próxima do cidadão, para que o cidadão ele se sinta realmente representado por nós. Os vereadores, prefeitos, deputados, porque muitas vezes o distanciamento do político com o cidadão faz com que ele tenha essa impressão de que não precisa ter deputado, não precisa ter senador, não precisa ter vereador. Pelo contrário, nós temos que fortalecer essas instituições para que a democracia ela se consolide no nosso país. Eu
particularmente, acho que se não houver uma reforma política para as próximas eleições, cada vez mais vai ser difícil crer que a população mude o seu conceito com os políticos. Enquanto houver essa coisa do Tiririca sendo candidato, porque como personagem político está à esquerda, né, no sentido de números, né, é um zero à esquerda, mas ele leva um determinado... Nós temos que mudar, com todo o respeito. Você estimular que os partidos tenham puxadores de voto. Sim, sem dúvida nenhuma. Com o objetivo explícito de que esse puxador de voto com ele leve mais 4 ou 5 eleitos, né? Outros com ele, isso distorce totalmente a questão da representatividade no parlamento. Você falou da minha esposa foi a 15ª. Foi a mulher mais votada e foi, entre todos, foi a 15ª. Né? Não tô, a regra tem jogo, quando você entra no jogo, você segue a regra. Segue a regra. Mas é, no mínimo, incoerente. Né? O Boquinha foi o 14º, também está fora. Quer dizer, de certa maneira, isso não representa a pluralidade, não é que tantas pessoas defendem, né? Não representa. Em contrapartida, você tem, por exemplo, na Câmara Federal, nós tivemos na época do Enéas, deputados com 89, 90 votos. E mais, né? Um dos deputados que foi junto com o Enéas, na época, o título de eleitor dele era do estado de São Paulo, mas ele morava no Rio de Janeiro. É verdade. Então ele não representou São Paulo. E o Enéas, o Prona ficou... Isso é o caso, o que eu vou falar aqui não é mentira. Se quiser me processar, pode processar que eu provo. Tinha um senhor em Cubatão que era vereador, Roberto Oshiro, posso estar enganado, mas é japonês. Na época, ele não conseguiu ser candidato a deputado federal, porque tinha que comprar os livrinhos do Prona, que virou um escândalo. Então, se você comprasse 10 mil livros, você era candidato a deputado federal. 5 mil era candidato a estadual. Ele acabou comprando 5 mil, teve 16 mil votos, ou 6 mil votos, não me recordo, não entrou para estadual, mas para federal ele teria... Voto para ser eleito junto com o Enéas. Não é? E depois veio essa tal a denúncia dos livrinhos do Prona, né? Eu pergunto, não dá para você ter um partido onde a vaga, não é vaga o nome, mas a oportunidade de você ser candidato, a legenda seja dada pelo número de livrinhos que você compra, não é verdade? Ou pelo número de votos que você aparentemente pode ter, né? Acho que é a questão política, né? A essência da política é essa. Só que nós estamos num momento tão difícil que eu te pergunto, será que a gente consegue, com 32 partidos que nós temos hoje no país, ter efetivamente uma ideologia partidária? Não, mas isso vai acabar com o PECO. Tem que acabar. Vai acabar. O Michel Temer nisso aí está corretíssimo. Augusto, tem que ter cláusula de barreira, você precisa ter partidos fortalecidos para que você tenha políticos fortalecidos e uma sociedade que tenha representação. Então nós temos que ter pontos, eu penso com muita clareza sobre isso. Você tem que ter princípios. Você é da esquerda? Ótimo. Você é da direita? Ótimo. Você é do centro? Ótimo. Agora você não pode ter 3, 4, 10, 15 ideologias que elas acabam se confundindo entre si. Depois lá na frente, essas 12, 15, 20 ideologias, elas fazem uma grande coligação, onde você tem partidos da direita e partidos da esquerda na mesma coligação. Como é que você consegue ter uma representação? Não adianta. Então você tem que enfrentar isso com vontade de mudar a questão política da cidade, do país. Não sei que estado no norte que o DEM, por exemplo, era o vice do PT na época. Né? Então, você faz essas coligações, né, por um interesse ali momentâneo, mas isso não representa o que a população efetivamente quer. Por isso que a gente está passando por esse momento tão difícil que as pessoas não se sentirem representadas. É verdade. Eu acho que a reforma política, ela sem dúvida nenhuma... Eu acho que o Eduardo Cunha, até pelo estresse que ele teve na campanha dele, e não vou dizer como forma de se vingar, né, mas como forma de mostrar que a Câmara tem uma força e tem um peso, está desenterrando alguns projetos que o governo talvez deixasse passar um pouco, né, está desenterrando para discussão. Né. Eu acho que o Eduardo Cunha nisso está tendo um papel importante, né, de fazer com que o Legislativo Federal caminhe mais rápido. Porque tira também um pouco essa imagem
do legislativo ser um apenso, ser um puxadinho do poder executivo. Verdade, Isso acontece em muitos lugares e o Congresso estava com essa imagem negativa, né, de ser um puxadinho do Planalto. Então o Eduardo Cunha tem imprimido um ritmo de projetos a serem votados, de pautas, tanto é que a reforma política, o próprio Mourão me disse essa semana, que a semana passada ele esteve em Brasília e ele sentiu muito forte que até final de maio a reforma política é votada e vai chegar numa decisão lá. Eu acho que o Distritão passa. Eu particularmente também tenho esse mesmo ponto de vista, que o Distritão passa, o fim das coligações passa, a questão da coincidência das eleições também vai ter, só que a questão da coincidência das eleições existem essas duas teses, que é fazer com que seja agora em 2018 ou em 2022. Eu, particularmente, acredito que deva ser nas eleições de 2022. Ou seja, para a eleição de 2016, quem se eleger vereador e prefeito, o mandato será de 6 anos, de 2017 até 2022. As eleições de 2018 permanecem normal, a questão de presidente, governador, deputado estadual, federal e senador, com mandato de 4 anos, para que todos sejam novamente votados em 2022 e aí com um mandato de 5 anos. Isso é o que eu acredito que possa estar acontecendo. Eu já ouvi até algumas especulações dizendo que iriam prorrogar os mandatos até 2018. Isso, há também essa tese. Há também essa tese. A prorrogação dos mandatos. A grande questão é como juridicamente você fazer essa prorrogação. Mas nós já tivemos, porque quando teve aquela eleição, o COIU, por exemplo, abriu mão, né? Dos 2 anos. Dos 2 anos da prorrogação dele. Do mandato tampão. Do mandato tampão. Há uma brecha jurídica, né? É que nós não temos, o Augusto também, uma condição, vamos dizer assim, um ambiente político para você prorrogar mais 2 anos de mandato, né? Então eu particularmente acredito que a coincidência das eleições aconteça, mas para 2022. Eu particularmente acho que o brasileiro está preparado para votar em vários países, inclusive em alguns países a eleição não é num dia. Né? Você leva 2 dias para votar, metade vai num dia, de A D vai no. Né? Nós temos que criar alguma maneira. O que não dá é a cada 1 ano e meio para tudo, porque as pessoas acabam ficando voltadas, né? Não dá para você pensar um negócio e fazer campanha. Nós acabamos de sair de uma eleição, que foi a de 2014, e já estamos na porta de uma próxima eleição, que é essa de 2016. Já estamos na outra. Eu sei de um monte de gente já está aí, para cá e para lá. Justamente. E o cidadão comum que vive ali o seu dia a dia, preocupado com a escola do seu filho, preocupado com o seu trabalho, né, com o dia a dia da sua vida, ele não consegue entender como é que a classe política mal sai de uma eleição e já está pensando em outra eleição. É verdade. E essa questão da quantidade de pessoas na qual nós votamos, nas eleições gerais, nós já votamos em 5 pessoas. Nós começamos o nosso voto com deputado estadual, deputado federal, senador, governador e presidente da República. Quando o Senado se renova os 2/3, nós votamos em 2 senadores. Então, a coincidência das eleições, nós vamos colocar apenas a mais o vereador e o prefeito. Só vai aumentar a cola. Só vai aumentar a cola, justamente. Então, você vai votar de vereador a presidente da República. Eu, particularmente, não acredito que as pessoas vão ter dificuldade na hora do seu voto. E vai acabar também o grande, acho que é o cara eleito para vereador. Aí você vota num camarada, né? Aí o cara passa 2 anos, é candidato a deputado estadual. Aí você fala, pô, aí já vai assumir um outro. Não, e depois ele tenta ser deputado estadual, pode até se eleger, aí ele quer, na verdade, ser prefeito. Ser prefeito. Ele quer ser prefeito. Aí ele se elege prefeito, mas toca o mandato dele e depois vai ser deputado federal. A reeleição só seria para parlamento. Para o legislativo. Não, desculpa. Perdão. A reeleição só seria permitida para o legislativo. O legislativo, o executivo continua. Aí seria um mandato único. De 5 anos. De 5 anos. De 5 anos. Legal. De 5 anos. E aí, quando volta em 2020, você falou? 2022.
para os mandatos se iniciarem em 2023. Mandatos de 5 ou de 4 anos? De 5 anos. Então até o vereador o mandato seria de 5 anos? Entendi. De 5 anos. É bom ouvir isso. A gente ouve, né? Eu tive conversando com o deputado federal Orlando Silva, também está acompanhando isso, também fez um panorama lá. Hoje o que a gente percebe é que os legisladores querem mudar. Está se discutindo isso. Precisamos mudar e encontrar a melhor forma para que essa mudança não seja traumática. Porque a gente sente no dia a dia, principalmente o vereador, que na classe política é o para-choque, nós somos o primeiro a levar a pancada. É verdade. Quando acontece uma crise, seja ela econômica, de segurança, o vereador que é o primeiro a ser cobrado. É verdade. Então a gente sente que as pessoas querem que tenha uma mudança, e essa questão voltada à reforma política, eu particularmente acredito que a gente vai conseguir mostrar para as pessoas que a classe política está em sintonia com o que o cidadão quer. Muito bom. Betinho, muito obrigado pela participação, um forte abraço, viu? Eu que agradeço, Augusto, obrigado pela oportunidade e me convidando eu volto. Um abraço a todos. Será um prazer. Muito obrigado pela sua participação. A você, telespectador, muito obrigado pela audiência. Nós estamos indo embora, mas voltamos na segunda-feira, às 1h15 da tarde, ao vivo, direto aqui dos estúdios da TV Com. Um forte abraço e até segunda, se Deus quiser, Ele há de querer. Tchau.